Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. E peço já para vocês deixarem o like no vídeo e, é claro, se ainda não forem inscritos, se inscreva no canal. E vamos começar aqui com os relatos e o primeiro é este. Opa, é este. Moro perto do cemitério. Eita laiá! Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana e depois de muito pensar, decidi compartilhar uma experiência que tive recentemente. No relato não haverá nomes, eu acredito, se tiver já vai estar trocado. Peço perdão se tiver erros ou informações confusas no texto, nunca escrevi um relato antes. Toda a vida eu tive um pezinho na mediunidade. Quando eu era criança, adolescente, eu chegava a ver coisas sobrenaturais. Porém, com muito medo, eu pedi a Deus que eu não visse mais essas coisas, pois eu ficava aterrorizada. Até porque não tinha muito que eu pudesse fazer, já que eu era só uma adolescente com zero poder em relação a isso. Com o tempo, eu realmente parei de ver. Agora eu apenas sentia e me arrepiava, mas não era grande problema, pois eu não via, né? E o que os olhos não veem, o coração não sente. Uma observação. Já tive várias paralisias do sono, onde já conversei com quem acredito ser o meu guardião, entre outras coisas, né? Informação aqui para contextualizar um pouco, mas isso é um detalhe para outros relatos. Recentemente eu me mudei de cidade e tô morando perto do cemitério. No início eu fiquei com um pouco de medo, pensando em presenças que poderiam colar em mim, sugar energia e coisas desse tipo, mas eu não deixei esses pensamentos irem muito adiante. Com o passar do tempo, sempre que anoitecia e eu e minha esposa íamos dormir, quase todos os dias assim que desligávamos todas as luzes para dormir, barulhos estranhos começavam a aparecer no teto. Nós achamos que fosse só alguns bichinhos, né? E talvez seja mesmo, eu ainda penso que pode ser. Mas alguns dias específicos nós escutávamos passos. E nunca, nem eu nem minha esposa, escutávamos ao mesmo tempo. Quando ela escutava, eu não escutava, mas arrepiava e vice-versa. Até aí, tudo bem. Até que um dia eu tive uma paralisia do sono. E nessa paralisia, em específico nessa, eu não enxerguei nada. É como se os olhos estivessem fechados, tudo preto. Foi estranho porque geralmente quando eu tinha paralisia, eu sempre conseguia enxergar a minha volta. Tanto nas vezes que eu podia sair do corpo, quanto nas que eu não conseguia. Inclusive nessa eu não conseguia sair do corpo. Algo ou alguém estava perto de mim e esse ser me implorava para que eu acendesse uma vela para ele, pois ele precisava de luz. No susto do momento, pois eu fui pega de surpresa, eu apenas respondi: eu não posso acender vela. Me desculpe, mas a minha religião não permite. Ai, desculpa, não vai dar. Ai, coitado do espírito. Tipo, eu não posso acender vela. Me desculpe, mas a minha religião não permite. O ser apenas compreendeu e me deixou acordar, deixando um ar de: que pena, eu precisava tanto, mas eu entendo. Oi, tadinho. Acordei me arrepiando toda, mas eu não me senti mal, como se fosse algo ruim, como já aconteceu em algumas outras paralisias que eu tive. Não era mal, era apenas alguém que precisava. Só que eu sou evangélica. Eu não tenho experiência nenhuma com velas e essas coisas. E eu gosto muito de pesquisar sobre outras religiões. Por isso eu sei que eu definitivamente não posso acender vela de qualquer jeito. Uma coisa errada e pode dar ruim. Eu não ou não ser recebido da forma que precisava ser, enfim. Mas fato é que tinha alguém precisando de ajuda. E eu não fazia ideia de como começar para ajudar essa pessoa. Eu sei que mesmo escutando passos à noite, eu não sentia ameaça vindo disso. Às vezes eu sentia um medo, sim. Principalmente uma vez quando eu tinha acabado de me deitar para dormir e quando eu tentava dormir, os barulhos começavam. E aí eu escutei algo
teclando, assim, no teclado do computador, que ficava assim do ladinho da cama. O barulho estava muito perto, mas muito perto. E eu virada pro lado da parede, tentando dormir, quase que me acabo ali de medo. E a minha esposa estava dormindo que nem uma pedra. É sempre assim, né? Um belo dia, eu estava arrepiando o dia inteiro, mas não de forma ruim. Eu não sei explicar a diferença também, né? Porque assim, tem o arrepio que você sente que dá medo, que é algo ruim, e o arrepio que é só um arrepio, mas tem alguma coisa, mas não sente, não é ruim. Não sei explicar a diferença, mas enfim. Na parte da tarde, eu refletindo se tinha realmente uma alma ali, acabava criando diálogos comigo mesma na mente e me arrepiava inteira como resposta. Até que me deu uma vontade imensa de rezar ou orar. Então eu fui ao meu quarto e orei com muita fé, pedindo luz na vida daquela pessoa. E quanto mais eu orava, mais eu arrepiava. Pedi muita luz e ajuda para que o ser pudesse seguir aquilo que ele precisava seguir. Que um anjo viesse ajudar, pedindo pelo bem dele, e após muita oração eu finalizei. Não sei se foi o suficiente, mas entreguei com muita fé. E desde então nunca mais ouvimos passos à noite, e nem barulhinhos no teto, ainda. Não faz tanto tempo assim que isso aconteceu, mas espero ter conseguido ajudar da forma que eu conseguia. Me senti extremamente feliz quando finalizei a oração. Um sentimento de paz e dever cumprido se apossou de mim. Enfim, é isso por enquanto. Amo muito acompanhar o canal dos Assombrados. Beijos e até mais. Quando eu tiver coragem de contar outro relato... beijos e até mais. Quando eu tiver coragem de contar outro relato. Ok. Um beijo pra você, obrigada. Assim, parece que você tem mesmo uma sensibilidade um pouquinho mais aguçada do que a maioria de nós, eu diria, né? Talvez aí uma mediunidade, um negocinho que, né? Você sabe que tá ali mais sensível a esse mundo. Você consegue perceber. E o espírito provavelmente percebeu também, por isso ele foi até você para pedir ajuda. E assim, eu acho que os evangélicos não acreditam em espíritos, em vida após a morte, assim, né? Não sei, talvez tenha um pessoal aí que acredite e tal, mas você não fez errado, né? Você ajudou com a sua oração, com o seu pedido, e eu acho que é isso que é importante. É cada um dentro da sua religião, né? Fazer ali da forma que sabe, que se sente seguro, ajudar, no caso, o outro, que no caso era um espírito que estava precisando de ajuda. E é isso que eu sempre falo aqui. Até falei no relato mais cedo, acho que de hoje mesmo, do tipo ao vivo. Às vezes, você tem uma manifestação na sua casa e não quer dizer que aquilo seja um espírito ruim que está ali para te fazer mal, que ele está ali para te atormentar. Nossa, ele derrubou o livro porque ele quer me atormentar. Não, às vezes é o espírito de alguém que está perdido, que está precisando de ajuda, né? Que às vezes foi impactante para ele o desencarne e agora ele não sabe o que fazer, para onde ir. E, né, eu não sei como que é do lado de lá, mas assim, às vezes alguns ficam perdidos e aí vão pedir ajuda ou tá por ali, né? E aí que entra. No caso dele, talvez na crença dele, do espírito, ele sabia que talvez acender vela ajudaria, né? Era talvez nisso que ele sempre acreditou. Então, por isso ele pediu uma vela. Talvez se fosse um outro espírito, não pediria vela, pediria uma oração. Talvez outro espírito pediria uma missa, né? Então, não sei. Ele, talvez por conta da crença dele, não sei, ele pediu uma vela. Mas não quer dizer que a sua oração, o seu pedido de ajuda para que os anjos o guiassem e tal, não tenha resolvido. Pode ter ajudado, sim, né? Então, eu acho que é isso. É tentar olhar para a situação de um jeito de que não é tudo ruim, né? Mas, às vezes, a gente pode fazer, como ela fez, não é uma oração para expulsar aquilo de lá, já mandar embora e tchau, mas uma oração
para que esse espírito que porventura esteja ali seja ajudado e então siga o seu caminho, entendeu? Algo assim. Deixe as suas opiniões com respeito também, por favor. E vamos pro próximo relato. Que é esse daqui que está aqui atrás. Não, é esse daqui, ó. Eu vi a minha madrinha na cadeira de balanço. Provavelmente estava desencarnada também, né? Olá, Ana, tudo bem? Eu espero que sim. Me chamo Fulano e sou muito fã do canal. Assisto sempre os relatos e isso desde os meus 10 anos. Ai, que beleza! Já pensei muito em enviar algum relato, mas nunca criei coragem. Mas hoje, assistindo pelo TikTok, que não é meu canal no TikTok, tá? Alguém fez lá e tá rodando. Um corte de um relato do canal, resolvi contar algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Bom, desde pequena, minha mãe me conta que sempre tive uma certa mediunidade. Morávamos em uma casa na cidade tal, uma casa grande, com 2 quartos, interior de São Paulo. E eu e meu irmão sempre acordávamos na madrugada, assustados, dizendo que víamos pessoas vestidas de branco dentro do quarto. Eu, sinceramente, não me lembro desses acontecimentos, justamente por ser novo demais na época. Com quantos anos? Bom, não sei. Ele não é específico aqui. Mas eu sei de coisas que aconteceram após eu crescer e ter mais noção das coisas. Bom, no ano então de 2020, especificamente no dia 16 de novembro, a minha madrinha, que vou chamar aqui de Maria, que na verdade não era minha madrinha realmente, ela não chegou a me batizar, entende? Nem me crismar, pois a minha família é católica praticante. Ela, enfim, é uma madrinha de consideração, eu acho, né? Não é de batismo nem de crisma. Mas ela veio a falecer devido ao Covid. Foi um dia muito triste e com um clima super pesado. O dia estava nublado, chuvoso e com um ar realmente de tristeza. Minha madrinha, Maria, conhecia minha família há anos. Minha avó faleceu em 2016. E já conhecia ela desde jovem. Minha mãe, que hoje tem 45 anos, cuidava das filhas da minha madrinha quando elas eram menores. Enfim, sempre foram muito unidas. E tanto a minha madrinha quanto as suas filhas já faziam parte da nossa família. Como disse, esse dia foi um dia com uma energia muito ruim, por esse fato triste. Minha mãe estava na correria por conta de ter problemas com o corpo da minha madrinha, que havia sido transferido de hospital para hospital e até então não sabíamos em qual hospital estava. E em meio a essa correria toda, eu estava junto. Resumindo, encontramos o hospital onde ela estava e como se tratava de uma morte por conta do Covid, não era permitido desembalar o corpo. Na sala de espera do necrotério estava minha mãe, os 3 filhos da minha madrinha e alguns familiares próximos ali. Uma das filhas da minha madrinha, que vou chamar aqui de Lilian, pediu para que o funcionário mostrasse o corpo para que todos que estavam ali na sala, para os que estavam ali na sala, né? Já que não havia tido reconhecimento. E a gente também queria ver, se despedir, enfim. Hoje acho estranho o fato de todos quererem ver o corpo, é claro. Algumas pessoas ali presentes não queriam ver, por se tratar de uma pessoa tão especial para nós, né, ver naquela situação. Mas com o pedido, mesmo não podendo abrir ali, o rapaz abriu. Naquele momento, todos presentes ali começaram a chorar instantaneamente. Foi algo surreal pelo fato de ser sincronizado, sabe? Todos choraram ao mesmo tempo. Naquele dia, foi velado o corpo e no dia seguinte ela foi enterrada. Na mesma semana, cerca de 2 dias após o enterro da minha madrinha, eu costumava dormir nessa época na sala de casa, pois fazia muito calor no meu quarto e eu não conseguia dormir com aquele calor. Então eu sempre dormia na sala. Na estante da sala sempre teve um abajur de luz amarelada, quase laranja, que iluminava a sala inteira. Naquela noite eu acordei instantaneamente por conta de alguma coisa. Olhei diretamente para os pés do sofá, onde ao lado havia uma cadeira de balanço, onde geralmente, quando a minha madrinha vinha até a nossa casa,
era ali que ela gostava de sentar. Quando eu olhei, eu vi nitidamente uma forma, era preta, como uma sombra mesmo. Não tinha exatamente uma fisionomia de uma pessoa, mas era meio gordinha, assim como a minha madrinha, assim como minha falecida madrinha. No momento exato, naquele momento, eu não senti medo. Eu fiquei paralisado por alguns segundos vendo aquilo. E aí foi quando me deu um choque, assim, e eu levantei correndo para bater na porta dos meus pais, chorando, desesperado. E de imediato eu disse: mãe, chamei ela de um apelido, né? A madrinha tá sentada na sala, me olhando dormir. Ela veio me ver. Nessa noite, a minha mãe me acalmou, me colocou para dormir no quarto junto com ela e com meu pai. E até hoje eu não tenho certeza se realmente se tratava da minha madrinha ou não. Mas eu tenho certeza que eu vi alguma coisa escura ali, como uma sombra, sentada naquela cadeira. Bom, eu acho que assim, muitas vezes a gente não vê claramente, mas parece que na nossa cabeça, você de alguma forma sabe que era ela. Então você sentiu que era ela, era a cadeira que ela sentava, era o formatinho ali dela. E eu acho que às vezes a pessoa não consegue, não sei, quem entende melhor do assunto pode falar, se materializar totalmente ali, né, com a fisionomia e tal. Então, às vezes, é só essa sombra que é vista. Porque não seria ela? Porque, né, haveria de ser outra coisa? E eu acho que pode ser mesmo. Assim como, por exemplo, às vezes, você fala, alguma coisa chegou perto de mim. Eu nem abri o olho para ver o que era, mas eu sinto que era uma presença feminina, ou eu sinto que era uma presença masculina. Você não tá vendo, mas você tá sentindo que é. Então, a mesma coisa que às vezes, e tem gente que nem vê, sente que tal pessoa tá ali. É uma coisa que não vem pelo olho, nem pelo ouvir, nem nenhum sentido físico, digamos assim. Você só sabe. Pode ser que seja isso. Só que como a gente às vezes não tem consciência disso, fica naquela, não sei se era, porque eu não vi. Mas lá no fundo você sentiu que era. Então, próximo relato. Miséria da Rua das Jabuticabas. Miséria. Miséria é tipo a desgraça? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, eu sou a senhora Fulanitia. E hoje vou contar algo que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tinha por volta de 8 anos de idade e morava numa rua chamada Rua das Jabuticabas. Sim, a mesma onde eu conheci a famosa menina de Sete Além. Mas essa história aqui não é sobre desgraça, e sim sobre a miséria. Nomes trocados. Como assim? No fim da rua morava um casal de idosos que eu adorava visitar, porque eles criavam galinhas e para mim aquilo era diversão. Certo dia fui até lá e encontrei a dona Gertrudes preparando uma broa de tanajura. Para quem não conhece, é broa de fubá com tanajura, que eu amava. Tanajura, gente, é uma formiga, tá? É içá, não é? A tanajura é o içá, que você come a bunda da formiga, que você faz uma farofa de içá, de tanajura, né? Faz farofa de formiga, come essas coisas com formiga. Minha mãe comia formiga quando dava, era uma época assim que saía os formigão, e aí minha mãe saía catando, ela conta lá no sítio, depois eu acho que eles separavam a bunda, eu não sei, porque é um bundão assim, da formiga, e aí faz na panela com banha de porco, sei lá, dá uma fritada, e depois se mistura a farinha ali e come. Hoje eu já vi até restaurantes chiques fazendo farofa de bunda de formiga, de içá. Mas eu acho que é isso. Mas isso eu nunca vi bolo de fubá com formiga. Literalmente, bolo com formiga, formigona, tanajura. Eu acho, se eu estiver falando besteira, me corrijam, que a tanajura é içá, mesmo, formiga. Enfim, acho que é isso que eu entendi, né? O bolo com os formigão lá. Então me sentei num banquinho em frente ao fogão a lenha, esperando a broa assar. É broa, não é bolo, é broa. É diferente.
Broa de... Ai, que gostoso. Broa de... E, gente, a hora que eu tô gravando essas coisas, eu tô sempre com fome. Já tô na hora de comer, sabe? E aí, vocês falam de comida, aí eu já começo a me dar uma fome. Mas, né, começo a imaginar aqui. Bom, continuando, então, aqui... Então, me sentei no banquinho em frente ao fogão a lenha, esperando a broa assar, quando percebi algo estranho. Uma menina muito magra, quase cadavérica, com as roupas rasgadas, sentada bem na beira do fogão. A cena me deixou intrigada. Então eu perguntei: Dona Gertrudes, a menina ali não vai comer? Ela parou o que estava fazendo, olhou para mim e respondeu com uma calma assustadora: Você tá vendo ela, fia? Eu disse que sim, e foi então que ela falou algo que me arrepia até hoje. Essa menina é a miséria. De tanto meu marido chamar por ela, um dia ela se abuletou aqui e nunca mais saiu. Já faz 20 anos. 20 anos que ela vive nessa casa. É por isso que nada dá certo pra gente. É por isso que a pobreza nunca nos larga. Na hora, um frio subiu pela minha espinha, mas mesmo assim, quando a broa ficou pronta, eu comi. A gente fica com medo, mas né, vai perder uma broinha de fubá feita no fogãozinho a lenha. Espera um pouquinho pra ir embora com medo, né? Primeiro come a broa. Mas mesmo assim, a broa ficou pronta e eu comi. Comendo devagar, tentando não olhar pra menina, que parecia sorrir pra mim. Meu, imagina a cena! Antes de sair, eu olhei bem para aquele rosto magro, os olhos fundos, e disse baixinho: Não me segue, tá? Fica aqui. Deixa a miséria lá com o casal. Lá. Ai, meu Deus. Bom, e aí eu saí andando rápido sem olhar para trás. Mas até hoje, quando as coisas apertam, eu fico pensando: gente, será que ela ficou mesmo naquela casa? Ou ela resolveu me acompanhar? Menina do céu! Eu já tinha ouvido falar sobre a miséria, mas eu acho que eu nunca tinha visto na forma de uma menina, assim, muito magra. Pra mim, a descrição que já chegou até aqui é tipo a desgraça mesmo. Uma véia muito magra, não sei das quantas ali, que diz que é a miséria. Que também não pode ficar falando, tem esses nomes, tá? Não é só desgraça, não é desgraça, miséria, peste, essas coisas. Não pode ficar falando, tá? E ainda mais jogando essa intensidade de nervosismo e ódio, essas coisas, conforme você fala. Diz que é traíço. Agora, ó, a menina primeiro viu, ela não sabia do que se tratava. Ela viu uma menina ali e achou que a menina tava ali. Aí a vizinha vem e confirma, pergunta: você tá vendo ela? Faz 20 anos que ela tá aqui. E não tem como mandar essa menina embora? A menina, é um espírito mesmo que não deixa a pessoa prosperar? De tanto que você fala coisa ruim? Será que as palavras ruins, não só as palavras, tá? É toda essa energia ruim que você coloca em volta de você mesmo, quando você entra nessa vibração de só ficar reclamando, xingando e tal. Isso daí se condensa, vamos dizer assim, se materializa como um ser. No caso, a desgraça se materializa daquele jeito, a miséria em algo assim seco, magro, né? E aí isso acaba roubando as energias ou não sei o que do ambiente e fica ali, gente. Pô, 20 anos, ela já tava até conversando com a miséria ali, já tava falando: menino do céu, hoje vamos passar um cafezinho aqui. Vamos contar pra você o que aconteceu hoje. É aquelas coisas assim. Porque 20 anos, gente, mas não vai embora por nada, reza, manda o homem embora de casa, então. Se o homem trouxe e fala: quer saber? Leva a miséria com você, foi você que chamou. Parte daqui, eu sei então que eu vou seguir, porque... Gente, 20 anos o espírito ali. Vamos ficar pensando bem nisso, né? Cada vez que a gente falar uma coisa desse tipo, se a gente não tá materializando algo que vai ficar ali, a gente não tá vendo, né? E acabar travancando a vida.
E eu acho que isso não acontece só com a miséria, não. Isso é uma história que a gente escuta há muito tempo. E aí tem pessoas que testemunharam o bicho ali. Se você tem uma história desse tipo, conta pra gente que eu quero saber. Se for comentar, que seja com respeito. Mas é isso, gente. Cuidado com o que sai da boca e com a intenção que isso é colocado pra fora também, eu diria. Vamos para o próximo relato, que é este. Milagre de Santo Antônio ou de Exu? Oi, Aninha, pode me chamar de Ciclana. Cicrana, com R mesmo, faço questão. Cicrana. Esse relato aconteceu em meados de 2015. Na época, um namoradinho meu passou em casa durante a noite e me deixou o bilhete único, passe livre, para que eu fosse na casa dele no dia seguinte. O dito bilhete, na época, era super difícil de conseguir. Você pagava uma taxa de estudante e poderia não pagar passagem o resto do ano. Nós nos despedimos, então eu levei o bilhete junto na capa do celular para a cama, que coincidentemente era um beliche. Vendo que na capinha ele poderia sumir, deixei ele na madeira da cama e fui dormir. Por que na capinha podia sumir? Não tá fechado ali dentro do celular? Deixei ele na madeira da cama e fui dormir. No outro dia me arrumei e fui pegar o bilhete. Para sair. E a besta fera... Olha lá. E a besta fera não tava lá. Então arrastei a cama, mexi no colchão, nos lençóis, em tudo, Aninha. O desespero bateu forte daí. Como que eu perco em casa uma coisa tão importante, difícil de tirar outro? Eu tava... Que não era dela, né? Não era dela, é isso? Ou ele conseguiu pra ela? Ele passou em casa à noite e deixou um bilhete único para que eu fosse na casa dele no dia... Então, agora eu não entendi se esse passe único era dele ou ele conseguiu pra ela. Não sei, enfim. Perdeu, né? E era difícil de conseguir outro. Eu tava quase chorando quando fui pedir o bilhete da minha mãe emprestado. Eu tava quase chorando quando fui pedir o bilhete da minha mãe emprestado. Eu expliquei tudo pra ela, que sempre muito fervorosa no catolicismo, me disse: ora, pede pra Santo Antônio. Eu não ia mais na igreja com ela. Eu sempre fui a ovelha negra. E na adolescência eu não acreditava mais em nada. Mas me dei por vencida e pedi pro tal santo sem acreditar naquilo. Peguei o ônibus triste e sem jeito, né? Pensando em como que eu ia falar pro bofinho. Como que eu ia falar pro bofinho que simplesmente perdi uma coisa que ele confiou a mim. Acho que era dele. Cheguei na casa dele, enquanto ele estava no banho. Fui pro quarto ensaiando o que eu ia dizer. Fuçando a penteadeira dele, que tava sempre uma zona também. E a porqueira do bilhete tava lá. Eu quase tive um treco. Ana, era o bilhete dele mesmo, com nome, foto, CPF, tudo. Não tinha como ser outro bilhete qualquer. Naquele meio tempo que eu tava ali, atribulada e chocada, o bofe veio entrando no quarto. Eu comentei o ocorrido e confirmei se ele não tinha me entregado o bilhete na noite passada. E ele me confirmou que entregou o bilhete, né? Eu não tava doida. Mas ele, em seu ateísmo, não deu muita atenção ao ocorrido. Eu agradeci muito a Santo Antônio. Hoje em dia, acredito que fiz uma oração e minha banda me respondeu. Minha banda? Quem é banda? E minha banda me respondeu: acredito que Exu, meu pai de cabeça, que em algumas culturas foi sincretizado como Santo Antônio, veio em meu auxílio, já que não pertenço à egrégora cristã. Curiosidades aqui. A casa da minha mãe é batata, que se uma coisa cai no chão, ela simplesmente some e depois aparece em lugares ridículos. Tive diversas experiências sobrenaturais lá e todas as minhas irmãs também. É algo que é tratado como normal já lá. Teve gente que morreu de tiro no quintal. Feto achado no esgoto de casa.
Jovem que teve overdose atrás de casa. Um horror. Depois eu conto os relatos de lá e do hotel em que eu trabalho, que também é comum ver assombrações. Um grande beijo, amo muito você e o canal. Deixem o like, se inscrevam, virem membros do canal. Muito obrigada, isso daí. Que Exu e Santo Antônio abençoem sempre. Um beijo pra você, muito obrigada. Sim, Santo Antônio é também conhecido por ajudar a encontrar coisas perdidas. E sim, Santo Antônio é sincretizado ali com Exu, né? Dia de Santo Antônio, dia de Exu, é mesmo assim. E aí eu também não sei, gente, mas eu sei também que essas coisas acontecem o tempo todo. A gente vê muitos relatos aqui de coisas que somem num lugar e aparecem em outro que não tem como. Não tem como. E aí? O que é isso? É materialização? Desmaterializou? Materializou? Teletransportou? Por qual motivo? Foi o santo que ajudou, o São Longuinho também, né? Que faz isso. Que pega daqui, leva pra lá. Tem a ver com o santo ajudar? Ou não? Tem a ver com a nossa mente tirar de um lugar e colocar no outro? Eu não sei, gente. Eu não sei. Não sei, só sei que foi assim. Eu só sei que essas coisas acontecem. Agora, o que é exatamente... E também que acredito que nem tudo é a mesma coisa. Essas coisas acontecem, mas pode ter ali várias coisas que expliquem o mesmo fenômeno. Talvez, né? Aconteça um pouquinho diferente para cada um. Mas é estranho. Muito estranho. Mas acontece. Tinha um livro que chama... Tem um livro, né, que chama Estranho, mas Verdade. Vamos, então, pro último relato de hoje. Próximo e último relato de hoje, que é uma possível casa assombrada. Oi, Ana e todo o canal assombrado. Como sei que irá me chamar de fulana, não irei colocar o meu nome aqui. Desde já me desculpo pelo relato, possivelmente longo, é nada, é curto. Um beijo e adoro o canal. Aqui ela já tem outro título, que é Uma Sombra no Quarto do Meu Irmão. Bom, meu irmão, quando tinha uns 3 ou 4 anos, tinha uma cômoda cheia de brinquedos. E junto desses brinquedos, ele tinha um patinho amarelo que, se puxasse a corda, ele tocava música. Guarda essa informação, pois não vai ser agora que ele irá entrar na história. Bom, Ana, minha mãe conta que nessa época acordava sempre ouvindo o choro do meu irmão. E sempre que ela ia no quarto dele, ele não estava lá. Até que ela descobriu que o choro vinha da sala. E lá estava meu irmão, encolhido no canto do sofá, chorando. Um certo dia, minha mãe perguntou a ele por que dele sempre ir para a sala e não ir direto para o quarto dela, chamar por ela, né? Ele disse que não podia contar. Minha mãe seguiu tentando fazer ele falar, até que ela pegou um ursinho e brincou com ele, dizendo que podia confiar nele, pois não ia falar para ninguém. Perguntou se tinha medo do escuro ou algo do tipo, e meu irmão respondeu: Não, né, mãe? Eu não posso falar porque a sombra não deixa. Eu já ia ficar revoltada com a sombra. Vou falar: Manda essa sombra vir aqui agora. Tá? É aqui. Com criança é fácil, né, meu amigo? É aqui, ó. A mão assim, mas falou: Já mexeu com os filhos, nosso. A sombra não deixa. Foi aí que minha mãe parou de deixar ele dormir sozinho e ele começou a dormir comigo. Bom, meu irmão não dormia mais no quarto, mas coisas estranhas aconteciam lá. Tipo o patinho amarelo tocar musiquinha. Todos os gatos que nós tínhamos ficavam paralisados de frente para o quarto, como se eles estivessem vendo algo lá dentro. Alguns gatos até faleceram dentro do quarto, infelizmente. Uma certa noite, a minha mãe ouviu um barulho vindo do quarto e acordou com esse barulho, né? Acredito. Quando ela sentou na cama, uma bolinha veio do quarto do meu irmão até o quarto dela, quicando, como se alguém tivesse jogado essa bolinha. Tipo filme de terror, gente. O que faz? Muda de casa, vai tentar exorcizar. Assim, de primeira, se a possibilidade de mudar, eu já mudava. Já saía de lá. Né? Fazia muitos banhos, muitas coisas assim de proteção. E sei lá.
Tá, então, como se alguém tivesse jogado essa bolinha. Ah lá, nos mudamos dessa casa e o novo morador um dia mandou mensagem pro meu pai perguntando se já tinha acontecido alguma coisa ou se já tínhamos visto alguma coisa na casa. E o meu pai então contou a história meio por cima e o homem disse: "Pois é, estava passando para a sala e vi um homem sentado na minha cama. Quando voltei não tinha ninguém." Aí você fala assim: "Só isso?" Bom, tu acha que para por aí? Imaginei que não. Claro que não. Alugamos uma casa em um outro lugar, eu acho, mas na mesma cidade. Diziam que nessa casa ninguém ficava nem um ano. Outra? Bom, nós ficamos. Mas aconteceram algumas coisas, do tipo meu irmão ver rostos e sombras, e uma certa noite eu estar rezando antes de dormir e escutar uma voz masculina chamar o meu nome. Todos da casa estavam dormindo. Ana, eu sei que vai ficar meio confusa essa parte, já que não coloquei nenhuma parte do relato, mas sempre que eu tenho pesadelos, eu sonho com uma coisa que não consigo ver, mas sinto. E sinto a energia horrível que essa coisa tem. Às vezes eu sonho com bastante frequência, e todas as vezes que eu chegava perto ou essa coisa tocava nos meus braços, eu acordava com uma pressão e uma dor nos meus braços horríveis. Horrível. Não sei a explicação desses sonhos, nem o que seria essa coisa, mas sei que coisa boa não é. É isso, Aninha, um beijo pra vocês e um beijo pra todos. Um beijo pra você, muito obrigada. Isso daí tem que ser visto. Desde quando você tem esses sonhos? Ela falou ou não falou? Eu tenho pesadelos. Tá. Desde quando você tem esses pesadelos? Tem alguma coisa a ver com a partir do momento que vocês se mudaram para aquela casa ou não? Esses pesadelos vêm a vida toda. Será que é algo de vida passada? Algum obsessor que tá ali no astral? Essas casas, então, pelo visto, as casas eram 2 casas assombradas, vocês foram morar. Digo que elas já eram assombradas porque que nem a primeira, o outro homem que foi morar também estava vendo coisas, então tinha coisa na casa, para não dizer que eram vocês que eram perseguidos, né? Porque daí a coisa ia sair da casa e ir atrás de vocês. E a segunda casa que vocês foram morar também já tinha essa fama de que ninguém ficava nela, nem um ano não conseguiam ficar. Então provavelmente as pessoas já eram perturbadas ali, então tinha coisa na casa. Porque às vezes a coisa é com as pessoas, né? Persegue as pessoas, não importa para onde vá, tem alguma coisa ligada a ela. Agora, essa sombra que você sonha, essa dor nos braços, será que tá ligada a algo de uma vida passada? Por que que isso te persegue? Então, isso teria que ser investigado melhor, ver, para também parar com isso, né? Porque essas perturbações, uma hora, é ruim, né, gente? Uma hora você vai ficando, sei lá, no mínimo assustado com essas coisas, tira a paz de dormir e tudo mais. Então, vai pra ver o que é isso daí. Agora, o que será que tinha nessas casas? A bolinha, será que era um espírito infantil? Essa sombra que o menino tinha medo, será que era um espírito ou que se fazia passar por infantil? Não sei, né? Pra atrair. Começa como aquele amigo imaginário, joga a bolinha, vem brincar comigo. Ou ele tá jogando a bolinha mesmo pra dizer, eu tô aqui, vem aqui. Eu não sei, gente. Eu que não vou. Mas também não vem mexer com as crianças. Credo, né? Ai, meu Deus, morar. Ainda bem que quando tem a possibilidade de sair de uma casa dessa, é a melhor coisa. Agora, tem algumas situações que fica difícil, a pessoa não consegue sair de uma hora pra outra. Às vezes comprou a casa com todo o dinheiro que tinha, e aí não vende de uma hora para outra, e você tem que aguentar ficar lá porque não tem para onde ir depois. Aí é tenso. Mas é isso, pessoal. Você já morou numa casa assombrada? Conta pra gente. E se for comentar alguma coisa, que seja sempre com respeito, e se tiver uma história, envie o relato, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.